sistema de referência de gate ou outro sistema de referência de gate. Se eu escolho a galinha igual a zero, significa que eu escolhi um sistema de referência. Porque exatamente, a simetria de gate é uma liberdade que você tem. Então, você tem um problema que é invariante sobre transformações de coordenadas. Justamente por ele ser invariante com transformações de coordenadas, que você pode escolher qualquer coordenada para resolver o teu problema e dizer, eu escolhi coordenadas cilíndricas, resolvi. É mais difícil ou mais fácil, não importa, mas resolvi. Então você tem a liberdade de escolher a coordenada, mas quando você escolhe um sistema de coordenada, você quebra aquela simetria, porque você já escolheu um sistema de coordenada. Então, você perdeu a simetria, você já está num sistema particular. Aqui é a mesma coisa. Quando eu tenho a simetria de gate, ela é geral. Quando eu fixo o calibre a galinha H igual a zero, eu escolhi um sistema de referência de gate. Então eu escolhi eu tinha uma liberdade, eu quebrei a minha liberdade escolhendo H igual a zero. Ou então eu quebrei a minha liberdade escolhendo DB igual a zero. Então isso aqui é a fixação do gate. Você fixa o gate, aí você escolheu um referencial. No momento que você escolheu um referencial, eu estou aqui, estou fazendo a minha física aqui, você perdeu a simetria. Porque a simetria diz, a simetria está em dizer que qualquer referencial é bem escolhido. Qualquer um que você escolher é possível. Do momento que você escolhe um, você quebra a simetria. E aí, por você quebrar a simetria, você consegue inverter o problema. Tá? Pois não? Mas outra coisa, porque você escolhe que de mim a mim seria igual a zero, porque eu laplaciano de a mim igual a zero. Ou sou a primeira linha. Porque não, a questão aí é uma questão de você ter... Para você ter um bom gate fix, você tem que ter certas prescrições de que você consiga resolver o problema de Cauchy. Se você colocar derivados, se você colocar D'Alembertiano de Ami, você teria 3 derivadas do alvo. Então você teria um problema, você não conseguiria fixar alvo univocamente. Isso é um problema de Cauchy aí. Então, realmente a condição boa é DMI igual a zero. Porque aí você ganha uma equação de segunda ordem em alvo, uma equação hiperbólica em alvo. E aí você tem solução. A questão da escolha do gate, você tem que satisfazer certos requisitos para dizer quando que uma escolha de gate é boa. Não é qualquer um que você vai escolhendo assim. Tá? Bom, então, essa situação está mais ou menos discutida. Fala, Saulo, que eu vou só abordar essa situação depois de terminar. São duas perguntas que são rápidas. Uma que o Juan até tinha me chamado a atenção, mas eu não tinha fazer entender muito bem, que era as funções de Green, você tem que sempre ter condições de contorno. Isso. Porque, claro, assim, não sei se entra agora isso, mas assim, se para condição de gauge, é importante eu abordar alguma condição de contorno. Também. Esse alfa. Esse alfa. Você vai resolver uma equação diferencial em alfa, de segunda ordem. Então você tem que dizer, alfa cai a zero no infinito, não cai a zero no infinito. Isso muda alguma física, muda alguma coisa ou não? Está dentro da simetria? Não está dentro da simetria. Não altera a física nenhuma? Não altera a física. Então, na verdade, eu não preciso de condições de contorno. Porque você está lidando com um problema livre. Tá. Por isso, a teoria não está em Tá, legal. E assim, quando eu faço uma teoria, por exemplo, o que eu achava que eu devia fazer era pegar um modelo e escrever a Lagrangiana para esse modelo. Isso. E daí tirar as equações do campo, etc. e tal. Mas agora, por exemplo, eu posso construir uma Lagrangiana, e, na verdade, por exemplo, como essa, na verdade eu estou fazendo um máximo puro. Exatamente. Então você tem que... É isso que eu estou falando, a teoria de campo engana por isso. Você tem que ter critérios para saber se o que você quer descrever está realmente ali. Mas existe então um caminho inverso? Por exemplo, pegar o problema, então eu primeiro analiso as simetrias. Certo. Dentro da simetria, porque o problema é o seguinte, primeiro analiso a simetria, aí eu fixo o gate. Só que eu só fixo o gate no momento que eu construir a Lagrangiana. Então não tem uma forma de eu já chegar diretamente na Lagrangiana. Você não precisa colocar uma Lagrangiana para fixar o gate. Você pode fixar o gate com um argumento só de simetria. Por quê? Imagina que você não tem Lagrangiana nenhuma, mas você tem essa simetria aqui. Só por aqui você já pode fixar o gate. Mas tem como eu escrever uma Lagrangiana mínima, digamos assim? A Lagrangiana ideal? Tem. Direto? Tem. Como é que faz isso? A gente tem que aprender procedimentos. Eu estou dando esses exemplos para vocês para a gente justamente aprender métodos, né? A gente começar a ver situações, como é que a gente pode escrever o Lagrangiano, escolher os campos certos. Mas aí eu saí da grandona e cheguei a Maxwell puro. Isso. Se eu não conhecesse Maxwell, em vez de escrever isso, tem como eu escrever direto Maxwell puro? Não, eu acho que não. Como você tinha um campo H, você em princípio coloca ele. Depois é a dinâmica. Várias coisas aqui nos ajudaram. Não foi só o Lagrangiano, a gente usou usar as próprias equações de campo para ter a simetria. Então você tem que iterar todas essas coisas. Fazer uma teoria difícil. Não, às vezes cara. Porque você pensa que está indo numa direção e você não está descrevendo exatamente aquilo que você pensa que está descrevendo. Esses são os pontos capciosos da teoria de campo. A teoria de campo ela tem muitos assim, atalhozinhos que você pensa. Estou fazendo isso, tem esse campo. Quando você vê o seguinte,
nessa tua dinâmica, esses campos podem se recombinar para dar um terceiro campo. E aí, se você olhar a física desse campo efetivo, ela é muito mais simples do que aquilo que você pensava ter. Tem um pouco esses enganos, né? Por isso que a gente tem que ver esses casos para poder saber. Pegou o problema, vasculhar ele até a última consequência, para você ter certeza que o que você quer está ali. Vou só finalizar agora com essa situação, que agora é a situação de simetria. Tem mim, mas o problema é que isso aqui é igual a esses dois parâmetros são iguais. Então, se o mi, então eu tenho esse termo aqui. Então, de novo, eu não posso inverter o problema. Apesar de eu ter um mi diferente do zero, eu poder inverter isso. Em princípio, o meu problema seria, como a gente viu na inversão do x, eu ganhava uma se 2 for igual a mi, eu tenho essa singularidade aqui, então eu não posso inverter o problema. Quase acabando. Então, qual é a simetria que está nesse caso? Eu vou deixar esse problema igual essa tarefa para vocês fazerem em casa. Tendo esse termo, esse termo e esse termo. Os 4 termos estão presentes agora. Mas mi é igual a psi ao quadrado, que é diferente do zero. Então, a minha não invertibilidade está vindo não do A e do D, e não do A. Mas está vindo agora na hora que eu formulo a matriz. Vocês viram que eu precisava formar essa combinação. A menos B, B a menos 1, C. Opa, inverter isso. Quando eu ia inverter isso, se o mi fosse igual ao C2, eu não poderia inverter isso e nem poderia inverter o outro, que é B menos C, A menos 1. Então, na hora de inverter isso e isso, se isso aqui acontecesse, eu não podia inverter, porque produziria aquele mi menos que C2 no denominador. Então, tem uma simetria. Se eu não estou conseguindo inverter a função de Green, tem uma simetria. Então, agora eu quero que vocês descubram qual é a simetria em presença desse termo e dos outros dois. Refazer um pouco os argumentos que a gente fez aqui, para ver qual é a simetria que está impedindo vocês de resolverem o problema. Aí, uma vez que vocês identificaram a simetria, fixa o calibre. Fixou o calibre, você consegue inverter. Eu vou retomar a aula a partir daí. Eu vou fazer isso com vocês, porque quero que vocês tentem fazer, mas para quebrar um pouco a cabeça, ver. E aí, na aula que vem, eu começo por aí, tá bom? Professor, outra pergunta. Na segunda questão do grande devagar, ali você não precisou condições iniciais. Que ali o problema é um problema praticamente algébrico, né? Sim, então parece que as condições iniciais são triviais. Quer dizer, a única coisa que você quer é que as condições estão em cima do H. Quer dizer, o comportamento do teu H é que vai fixar o teu alfa, né? Você quer que o teu parâmetro de gauge caia a zero no infinito, ou seja, se o teu campo cair a zero no infinito, você fixa o H. Outra coisa, você ia lidar com... Queria só falar uma coisinha rápida com vocês, a questão de organização das aulas, pois não? Você procurou uma simetria calibre, mas ninguém falou que isso podia ter essa simetria. Ali pode caber outra simetria diferente. Entendi, que não seja de calibre. Problemas que dão não invertibilidade de função de Green são problemas de simetria locais. Por isso, mas poderia procurar, não sei, a mim mais intencional. Poderia, não quer dizer que seja necessariamente essa simetria. Pode ser que tenha uma outra simetria alternativa. Procura, vê se você usa a tua criatividade, procura. É interessante, que aí uma simetria mais ampla, ela pode reduzir mais graus de liberdade. O que eu acho que tem que ser calibre pelo seguinte, só antes de fazer os cálculos, eu pensaria assim, o AMI tem spin 0 e tem spin 1. Se eu tenho F no Mi, eu estou dando propagação para o spin 1. Então, a única coisa que a dinâmica está me excluindo é o spin 0. Então, do momento que eu escrevi menos 1/4 de F Mi ao quadrado, eu já estabeleci uma distinção muito grande entre a parte transversa e longitudinal. Digo, a parte transversa se propaga, a longitudinal não. Então, como a parte longitudinal é um escalar, eu acredito que essa simetria ela deva ter um parâmetro escalar. Então, a simetria mais propícia é essa. Mas agora você poderia falar, mas será que eu não poderia buscar uma outra simetria? Talvez sim, mas eu acho que seria difícil de achar. Porque eu acho que você já pode, antes de fazer os cálculos, intuir qual é o tipo de simetria que você tem pelo teu Lagrangiano. Mas para a forma, também não
preciso similar, mas tem... Para o fono. o fono? Ah, o fono, sei. Tem parte longitudinal. Isso. E também tem simetria de calibre. Certo. Ele é longitudinal? Tem essa parte, certo? Tem esse 3 graus de liberdade. E ainda tem simetria de calibre também. Certo. Então... Qual seria então a simetria se você consegue propagar a parte transversa, a parte longitudinal? A parte longitudinal se propaga, né? Qual é a simetria nesse caso? Então, se você consegue propagar tudo, você não tem nenhuma parte, você tem spin 0, spin 1 se propagando. Então, a minha pergunta é, eu teria que ver qual é a cara da parte longitudinal, da propagação longitudinal, porque, mas você tem certeza que tem? De repente, não tem nem simetria. Não, mas, por exemplo, quando a gente teve problema na matéria condensada, ele tem simetria também. Porque o fono, quer dizer, não, certo, sei que sim, simetria rotacional, certamente tem. A minha pergunta é se tem alguma simetria local. Qual é a simetria local? Porque eu digo simetria rotacional, sem dúvida deve ter, mas eu não sei se tem simetria local. Porque, por exemplo, o fono, em muitas situações da matéria condensada, ele aparece como um bóson de Goldstone. Ele é um grau de liberdade, quer dizer, ele aparece devido a uma quebra de simetria translacional, por exemplo. Então, a minha pergunta nesse caso aí é, claro, você deve ter simetria rotacional, não sei se você tem simetria translacional, se foi quebrada, mas se eu olhar qual é a parte que dá dinâmica para o setor de spin 1 e a parte que dá dinâmica para o setor de spin 0, eu saberia pensar com você o que simetria que tem, se é que tem. Porque se você está propagando as duas partes, eu acho que é meio... A não ser que você tenha uma simetria global, aí eu acredito que você tem, mas uma simetria local eu acho meio difícil. Mas se você me trouxer, a gente pensa. Traz para a aula para a gente discutir isso aqui socialmente. Socializa essa questão. Tá bom? Obrigado. Só uma coisinha, eu queria falar com vocês o seguinte, então, eu estou sem minha agenda aqui, mas amanhã a gente tem uma aula, né? 11 horas, né? Quem puder vir, né? 11 horas, tá? Vai ser gravada. Você consegue gravar? Desse curso. É desse curso de hoje. Curso de hoje. O Felipe deve estar sabendo, porque o Felipe sabe gravar, né? Ele falou que vai gravar. Ele vem amanhã? Aí está vindo amanhã. Depois, eu vou ter um problema na última sexta-feira de maio, que é não, última sexta-feira de maio é dia 1º de junho, na verdade. 1º de junho é uma sexta-feira. Então, nesse dia, tudo indica que eu vou ter que estar fora, realmente, porque o concurso foi adiado e ele vai até 1º de junho. Então, se eu estiver fora, quer dizer, se tiver tudo confirmado para dia 1º de junho, então eu vou ver se eu trago essa aula para antes, antecipo essa aula um dia, tenho mais algum sábado à disposição. Sábado dia 2. Ou então pode ser no sábado dia 2, boa ideia, não precisa nem fazer antes, eu posso fazer quando eu chegar aqui. Fica praticamente no mesmo De dia. lá, praticamente a gente pode fazer isso. Eu combino com vocês, né? Pode também dar um dia que você quiser, aí pode ser, sem dúvida. Então, deixa eu pensar aqui. Então, isso aí está ok. Para eletromagnetismo, semana que vem a gente está fazendo a pseudo-avaliação, né? Eu falei pseudo. avaliação em consulta. Então tá certo. E aí, aqui? No é de eletro? não é de eletro. Nessa quarta-feira que vem, não. É de eletro. É de eletro. Ah, tá. Já achei que já tem uma diquinha dele agora. Aqui não. Esse curso é mais tópico de área, não precisa da minha parte. Tava rindo do pessoal de eletro, agora eu ia morder nenhuma. E aí, semana que vem, então, ok, então tá legal. Eu acho que eu só vou destruir exatamente, é o dia 30 de maio, que é quarta-feira. Não vai poder ter eletro, mas aí essa aula de eletro eu compenso de uma outra forma também. Mas tá boa ideia, eu vou jogar pro dia 2 de junho, tá bom. Estão liberados aí, tá bom?